Olá, aqui é o professor Alex Sinaldo e nesse curso de termologia vamos prosseguir com calorimetria e mudanças de fase, calor sensível e latente no nosso material, livro 2, Física 1, aula 7, agora com a parte de atividades propostas. Então, vamos seguir. Em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície terrestre, asfalto e concreto em excesso, por exemplo, formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse fenômeno é a precipitação convectiva. Isso explica a violência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor chegam a ter de 2 a 3 graus centígrados de diferença em relação ao seu entorno. As características físicas, tanto do material como da estrutura projetada de uma edificação, são a base para a compreensão de resposta daquela tecnologia construtiva em termos de conforto ambiental. Nas mesmas condições ambientais, temperatura, umidade e pressão, uma quadra terá melhor conforto térmico se. Então, vamos lá. Primeiro, for pavimentada com material de baixo calor específico, pois quanto menor o calor específico de determinado material, menor será a variação térmica sofrida. Falso, né? Então, nós sabemos que calor sensível é MC delta θ, que é a variação de temperatura. Então, o calor específico ele tem uma relação assim, ó, Q sobre M delta θ. Então, se você quiser estudar uma determinada amostra de um material, por exemplo, 1 kg do material, qual a quantidade de calor que você deve retirar ou injetar nessa amostra de material para que a variação seja de 1 grau Celsius? Então, o que acontece? Quando o material tem calor específico baixo, pequenas quantidades de calor fazem a variação de temperatura ocorrer de modo mais rápido. Quando o calor específico do material é elevado, você precisa de maiores quantidades de calor para ter mudanças de temperatura perceptíveis. Então, por exemplo, compare 1 kg de ferro com 1 kg de água e injete nos dois a mesma quantidade de calor. Você vai perceber que o ferro muda de temperatura, ele fica logo muito mais quente rapidamente do que a água. Por quê? Porque o calor específico do ferro é bem menor do que o da água. Então, um material para pavimentação não pode ter baixo calor específico, porque aí com qualquer radiação solar ele vai ficar muito quente, ou nos dias frios ele vai ficar muito frio. Isso não vai trazer conforto térmico, né? Então, letra B, for pavimentada com material de baixa capacidade térmica. Isto aqui também não serve, né? Baixa capacidade térmica equivale a baixo calor específico, né? Só que o calor específico trata de uma amostra de 1 kg do material no sistema internacional. Baixa capacidade térmica significa dizer que o material altera a sua temperatura mais rapidamente para dadas quantidades de calor. Para uma pavimentação, isso não é muito bom. For pavimentada com material de alta capacidade térmica, na letra C, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber certa quantidade de calor. Então, letra C. Você tem que pavimentar com material de alta capacidade térmica, um material que é difícil de esquentar e difícil de esfriar, né? Ele tem um comportamento lento, vamos dizer assim, para mudar de temperatura com trocas de calor com o ambiente. Então, letra C. Segundo, em um experimento realizado no laboratório de física, dois objetos A e B de alumínio e cilíndricos, inicialmente à mesma temperatura, foram colocados em uma estufa de forma a receberem a mesma quantidade de calor. Após alguns minutos, os objetos foram retirados do forno e suas temperaturas foram medidas. Observou-se que a variação de temperatura do objeto A é metade da variação de temperatura do objeto B. A partir dessas informações, pode-se afirmar que, bom, vamos lá, nós sabemos que a capacidade térmica se dá pela variação de temperatura em dada quantidade de calor que é injetada ou retirada do corpo.
Então, capacidade térmica do corpo A, delta de calor sobre delta de temperatura. Capacidade térmica do corpo B, para essa mesma variação de calor, uma determinada variação de temperatura. Mas ele disse que a variação de temperatura do objeto A é metade da variação de temperatura do B. Você também pode escrever que a variação de temperatura do B é o dobro da de A. Ok? Então, a capacidade térmica de B vai ser o delta de calor sobre a variação de temperatura do B, né? E a variação de temperatura do B, que está aqui, ó, vai ser o dobro da variação de temperatura do A. Só que isso aqui, ó, é exatamente CA. Então, CB é igual a CA sobre 2. Ok? Então, por isso nós podemos dizer que a alternativa é a letra E. A capacidade térmica de B é a metade da capacidade térmica de A. Ok? Conforme foi dito antes. Se o objeto ele varia de temperatura mais rápido, é porque ele tem uma capacidade térmica menor. Tá bom? Então, vamos lá. Terceira questão. Capacidade térmica. Sobre a capacidade térmica, é correto afirmar que se trata da soma do calor sensível com o calor latente. Letra B. Ela é responsável pela quantidade de calor que um corpo pode suportar. Letra C. Ela consiste na grandeza física que relaciona a quantidade de energia térmica recebida ou cedida para variar a temperatura de um corpo. Letra D. A unidade é caloria por centímetro cúbico. E letra E. Quanto maior a capacidade térmica, menor é a transferência de energia. Bom, vamos lá. Dessas alternativas aí, a única que é correta é a letra C, que diz assim, ó, sobre a capacidade térmica, ela consiste na grandeza física que relaciona a quantidade de energia térmica recebida ou cedida para variar a temperatura do corpo, ou seja, de toda a sua massa, da massa total. Ok? Então veja, lembre-se que o calor sensível é mCzinho delta θ. Aqui é o calor específico, mas mCzinho é igual a Czão. Então você também pode escrever assim, ó, calor sensível é igual a Czão vezes delta θ. Então a capacidade térmica é justamente quantidade de calor sobre variação de temperatura. É a quantidade de calor que um corpo tem que receber ou dele ser retirado para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ok? Então, letra C. 4. A Terra é cercada pelo vácuo espacial e assim ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global que se verifica hoje decorre de pequeno desequilíbrio energético de cerca de 0,3% entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watt por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 elevado a 22 joules. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 a quinta joules. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 grau, a quantidade de gelo derretida anualmente em trilhões de toneladas estaria entre... Então vamos lá, aqui é simplesmente calor latente, que é igual a M vezes L. A quantidade, então, recebida seria igual a essa. A quantidade
recebida pela Terra anualmente, então 1,6 vezes 10 elevado a 22. Do outro lado, a massa, e aqui o calor latente que ele deu aqui, ó, 3,2 vezes 10 a quinta. Então, resolvendo essa conta aí, isso vai dar 5 vezes 10 elevado a 16, que dá igual a 50 trilhões de toneladas. Não quer apagar não. Ok? 50 trilhões de toneladas. Tá bom? Então veja que 5 vezes 10 a 16. Você pode representar isso como 5 vezes 10 a 12. Aliás, 50 vezes 10 a 12 vezes 10 a terceira. Ok? Veja que isso aí vai dar 5 vezes 10 a 16, não é isso? Então, 50 trilhões, que é 10 a 12, de toneladas, que é 10 a terceira, quilogramas. Ok? Então, essa seria a massa. 50 trilhões de toneladas, então fica aqui na letra B, entre 40 e 60. Questão número 5. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta está localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é 25 graus Celsius, e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica, e em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Para atender à resolução número 430 de 13 de maio de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de no máximo 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Então, considere o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma grau Celsius. Para atender a essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilogramas por segundo para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de... Bom, então vamos lá. Nós sabemos que quantidade de calor ou quantidade de qualquer energia é potência vezes variação de temperatura, né? Porque lembre-se que potência é energia sobre tempo. Aqui, deixa eu apagar aqui. Energia sobre tempo, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? A quantidade de calor é para aquecer a água, então é sensível, mc delta θ. Do outro lado, potência vezes tempo. Então vamos lá, m, bom, calor específico ele já deu ali, considere o calor específico da 4 kJ, uma variação de temperatura que ele quer no máximo de 3 graus Celsius, ok? E a potência? A potência tem que ser o dobro desse valor, de acordo com o que ele disse ali, né? Ó, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento na forma de calor, e é justamente o arrefecimento que vai fazer com que a água seja aquecida, né? Então, o dobro desse valor é 2 vezes 1 vezes 10 a sexta, ok? E aqui
ΔT. Ele está perguntando o fluxo de água em quilogramas por segundo. Ora, aqui eu tenho massa, dada em quilogramas. Aqui eu tenho tempo, dado em segundos. Então eu posso fazer m sobre ΔT igual a 2 vezes 10 a sexta sobre 4.000 vezes 3. Ok? Então, isso daqui vai me dar 167 quilogramas por segundo. Então, letra C. Sexta questão. Uma cozinheira colocou 1 litro de óleo, 900 gramas, em um recipiente, ambos inicialmente a 20 graus Celsius, para aquecer sobre a chama de um fogão, e aguardou até que a temperatura do óleo atingisse o valor ideal para fritar pastéis. Considerando o calor específico do óleo igual a 2 vezes 10 a terceira joules por quilograma grau Celsius, que a quantidade de calor absorvida pelo óleo durante o aquecimento foi de 2,88 vezes 10 a quinta joules, e desprezando as perdas de calor para o ambiente, a temperatura ideal do óleo para resfriar, aliás, ou melhor, para fritar pastéis é. Então, vamos lá, né? Sexta questão, Q igual a mc vezes variação de temperatura. Ele diz que a quantidade de calor é essa daqui, 2,88 vezes 10 a quinta. Bom, a massa está dada aqui, ó, 900 gramas de óleo. Então, isso daqui é 0,9 quilogramas. Ok? Por que tivemos que converter para quilogramas? Porque o calor específico foi dado no sistema internacional, com quilograma aqui dentro. Então, 2 vezes 10 a terceira. Por outro lado, temperatura final menos a temperatura inicial, que ele deu aqui, 20. Então, temperatura final menos 20 igual a 2,88 vezes 10 a quinta, dividido por 1,8 vezes 10 a terceira. Então, temperatura menos 20 igual a 160. Então, a temperatura final igual a 180 graus Celsius. Letra D. Questão número 7. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com um motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. Então, o consumo de gasolina já está marcado aqui no texto da questão. 40 litros foram consumidos com gasolina. E no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. O quadro a seguir resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Então, nós temos aqui a densidade do etanol e a capacidade térmica, né? Ó, quilocaloria por grama. Tá? Que ele está chamando aqui de calor de combustão. E aqui a gasolina, 0,7. Aqui também, ó, o valor aí da capacidade térmica envolvida aí para a gasolina, e 0,7 a sua densidade. Bom, vamos lá. Nós sabemos, então, que ele quer que você calcule, ó, o volume do etanol em litro, que foi consumido no percurso de volta. Para a gasolina foi 40. Nós já sabemos que o etanol consome mais. Então, o valor tem que ser superior a 40. Então, só por isso daí você já elimina essas três possibilidades. Etanol consome mais. Então, ou 58 ou 67. Aí vamos lá. Capacidade térmica é a quantidade de calor
sobre a massa. Então, você pode dizer que a quantidade de calor aí é M vezes Czão, ou Czão vezes M, tá? Vou chamar isso aqui de 1. Por outro lado, você sabe que a densidade de um material é a massa sobre o volume. Então, massa é igual a densidade vezes volume, tá? Vou chamar isso aqui de 2. O que nós vamos fazer? Colocar 2 em 1. E aí vai ficar assim, ó. A quantidade de calor envolvida vai ser capacidade térmica vezes massa. E a massa é o quê? Densidade vezes volume. Tá bom? Bom, como foi a mesma quantidade de calor, a mesma quantidade de energia, vamos dizer assim, né? Para o etanol, foi a mesma quantidade de energia consumida pela gasolina. Então, nós vamos ter C do etanol, densidade do etanol, volume do etanol. Do outro lado, a mesma quantidade de energia para a gasolina. O Czão da gasolina, densidade da gasolina e o volume da gasolina. Substituindo os dados, aqui nós temos 6, foi fornecido aqui. Ok? A densidade 0,8 foi fornecido aqui para o etanol. E aqui o volume do etanol. Do outro lado nós temos o C da gasolina, que é 10, foi fornecido aqui. Aqui a densidade da gasolina, 0,7, fornecido aqui. E o volume da gasolina foi fornecido no texto, 40. Então, resolvendo isso daqui, o volume do etanol vai dar 350 dividido por 6. Vai dar aproximadamente aí 58 litros. Ok? Então, letra D. Questão número 8. Qual é a quantidade de calor que devemos fornecer a 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius para transformar em água a 50 graus? Ele deu então o calor específico do gelo e o calor latente de fusão. Ok? Então veja que essa quantidade aí, essa quantidade total, vai ser a quantidade de calor sensível para aquecer o gelo, de menos 20 a 0. Depois, o calor latente para fundir todo o gelo, derreter o gelo inteiro. E depois, a quantidade de calor sensível para aquecer a água líquida, que restou do derretimento do gelo. Ok? Então, a quantidade total vai ficar assim: massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Temperatura final 0 menos a temperatura inicial menos 20. Com isso aqui fizemos o calor sensível do aquecimento do gelo. Mais o calor latente agora foi 200 a massa e ele foi todo derretido. Então, ml massa vezes o calor latente de fusão. Agora, mais a quantidade de água líquida agora, 200, vezes o seu calor sensível, que é 1. Né? A questão faltou dar essa informação, ó, mas a gente trabalhando em outras questões nós sabemos, né? 1 caloria por grama grau Celsius. E agora a temperatura final. Ele quer que aqueça até 50. Mas a água, logo depois que ela sai do derretimento do gelo, ela está a 0. Então, temperatura final 50 menos 0. Ok? Então, essa daqui é a quantidade para aquecer a água que foi fruto do derretimento do gelo. Então, somando tudo isso daí, nós vamos achar 28.000 calorias, 28.000 quilocalorias. Então, letra A. Vamos para a questão 9. A massa de água no estado sólido, uma massa de água no estado sólido, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius. Então, sabemos aí que
um gelo que está bastante frio e vai ser aquecido até atingir a temperatura final de 80 graus Celsius. Então isso aí é o gelo que aqueceu até zero, depois ele foi todo derretido, depois toda essa água saiu de 0 até 80. Considere que todo o processo tenha ocorrido a pressão constante de 1 atm e que essa massa de água tenha recebido um total de 16.500 calorias para o processo térmico. Sem levar em conta os efeitos de sublimação do gelo para temperaturas abaixo de 0 grau, considere que o valor para o calor específico do gelo seja de 0,5 calorias por grama grau Celsius e que o calor específico da água seja de 1 caloria por grama grau Celsius e que o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama. Nesse caso, a massa de água aquecida em gramas durante o processo é de... Então, vamos lá para a questão número 9. Nós sabemos que essa quantidade de calor total ela fez primeiro o calor sensível que aqueceu o gelo, depois o calor latente que fundiu, derreteu todo o gelo, depois o calor sensível que aqueceu a água líquida. Ok? E ele disse na questão que esse valor daqui total foi de 16.500. Do outro lado nós temos a massa do gelo, seu calor específico e sua variação de temperatura. Temperatura final foi 0 menos a inicial, que é menos 10. Bom, nós tivemos o derretimento do gelo, ml, e aqui é o calor latente, m vezes 80. E depois a água tem massa m, que foi fruto desse derretimento, calor específico 1, e nós temos agora a temperatura final, 80, e ela partiu do zero depois que derreteu. Então o inicial aqui é 0. Ok? Então nós temos 16.500. Do lado de cá nós vamos ter 5m mais 80m mais 80m. Então nós temos 16.500 e do lado de cá 165m. Então dá para ver aqui claramente que a massa é igual a 100 gramas. Então, letra A. E, finalmente, a 10ª questão. A figura mostra uma representação da famosa experiência de Joule, que comprova a conversão de energia mecânica em energia térmica. À medida que um peso, inicialmente em repouso, desce de uma altura h, de A para B, o fio em que ele está amarrado faz girar pás imersas em uma quantidade de água contida em um calorímetro. Sendo a massa do peso igual a 10 kg, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a massa de água contida no calorímetro 100 gramas e o calor específico da água 4 kJ kg por Kelvin, e considerando que a transferência de energia mecânica para a térmica é completa, a elevação da temperatura da água registrada no termômetro quando o peso desce 10 metros é de quanto? Então veja, quando o peso desce, ele gira esse sistema e essas pás vão fazer com que a água agitada aumente a sua temperatura. Ok? Então nós temos o seguinte, o calor sensível é mc delta θ. Mas esse calor sensível foi fruto de uma energia potencial gravitacional que o corpo tinha quando estava nessa altura até chegar à sua altura final. Então essa energia potencial gravitacional nós sabemos que é mg h, e aqui é a massa desse peso. Do outro lado nós temos toda essa energia potencial transferida para aquecer a água. Então massa da água vezes calor específico da água vezes variação de temperatura. Ok? Conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica. Então vamos lá. Massa do peso 10 kg, gravidade 10, altura 10. Do outro lado nós temos a massa da água, que ele deu aqui, ó, 100 gramas. Então vamos converter isso daqui para 0,1 kg. Não é? Então 0,1. Aqui é o calor específico, que ele deu 4 kJ, então 4.000. E a variação de temperatura, que é o que ele quer saber. Então, aqui nós vamos ter 1.000
do lado de cá 400, variação de temperatura. Então, a variação de temperatura daí vai ser de 2,5, né? Vou cortar aqui, ó. 10 sobre 4, 5 sobre 2, 2,5. 2,5 Kelvin a variação de temperatura. Mas lembre-se que a variação na escala Kelvin corresponde à mesma variação na escala Celsius. Então, isso aqui também equivale a 2,5 graus Celsius. Ok? Por isso, letra E. Ok? E aqui nós terminamos essa parte de calor sensível e calor latente. Muito obrigado e até a próxima.